Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo. Hoje, dia de decisões pelos estaduais, então é mais um dia de grandes jogos. Hoje nós temos o clássico entre Corinthians e Santos, um grande jogo. Também tem o jogo do Fluminense, que na minha opinião já está com a classificação muito bem encaminhada. Acho muito difícil os caras perderem num nível assim, né? Com a vantagem elástica que abriram. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo de hoje é para alguns assuntos e pautas mais polêmicas. Lembra que eu falei com vocês sobre a questão de manter a coerência, independente de ser Palmeiras ou não? A gente vai falar sobre isso também. Então roda a vinheta e bora lá. Eu estou devendo um abraço, tá? Quero mandar um abraço aí especial pro José Antelmo e também para os filhos dele, pro Júnior e pra Isabelle. Ele falou que ele e os filhos dele, eles são de Maceió, Alagoas, assistem aqui o canal do Opina Porco. Então um abraço, um beijo para todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Olha só a responsabilidade que a gente carrega. Eu falo que às vezes eu tenho que censurar os palavrões, que eu tenho que diminuir. Quem já é mais antigo no canal sabe que eu peguei as palavras feias e fui excluindo, né, dos vídeos, justamente porque tem pais, tem filhos assistindo. Então você imagina, pô, de repente um pai proíbe um filho, né, que é criança, um adolescente, um pré-adolescente, de assistir os vídeos do canal. Seria muito chato. Então um abraço pra vocês, tá bom? A família lá de Maceió, Alagoas, que assiste aí os vídeos, muito obrigado pelo carinho. E vamos lá, meus amigos, por que eu comecei o vídeo dessa maneira? Falando sobre as polêmicas e tudo mais. Porque, cara, eu acho que a gente tem que ser correto. Obviamente que nós somos seres humanos, somos falhos. Muitas vezes acabamos também puxando um pouco pro lado daquilo que a gente gosta ou daquilo que a gente concorda. Enfim, isso é natural. Ninguém é perfeito. Agora a questão é a gente ter o bom senso também, a coerência de analisar as coisas de um olhar também mais crítico quando elas acontecem dentro do nosso recinto. Vamos dizer assim. Vamos lá. Justiça determina que Palmeiras apresente documentos da venda de Vitor Reis para empresa que detém contrato de intermediação. O que tá rolando? Cara, vocês lembram que o Vitor Reis foi vendido para o Manchester City por uma bagatela de 37 milhões de euros. E aí, antes de vender o Vitor Reis, o Palmeiras assumiu um compromisso com uma empresa, é o que consta aqui, essa informação é lá do nosso palestra. O Palmeiras teria assumido um compromisso com uma empresa, eu não vou citar o nome da empresa aqui, que ela é especializada em negociações de jogadores, para ser a intermediadora de vendas do Vitor Reis. Então, quando o Palmeiras teria fechado o contrato com essa empresa, o Palmeiras ainda não teria negociado o Vitor Reis. Então eles foram lá, conversaram com a empresa e falaram assim, ó, a gente tem interesse em vender o atleta e a gente quer colocar vocês como intermediadores. É tipo quando você, sei lá, quer vender uma casa e você fala com um corretor e ele fica responsável para venda. Só que o que aconteceu? O Palmeiras acabou vendendo o Vitor Reis de maneira assim, relâmpago, acho que nem o Palmeiras esperava isso, e sem a intermediação da empresa. Porém, em contrato, no papel, o Palmeiras deixava bem claro que a empresa, mesmo que o atleta fosse vendido por outras vias, né, mesmo que fosse vendido pelo próprio Palmeiras diretamente, sem passar por essa empresa intermediadora, o Palmeiras assumiu o compromisso de pagar uma multa de 5% no valor do contrato. Inclusive tem as fotos aqui, ó. Ficando estabelecido que na hipótese de a empresa não vir a intermediar de fato, efetivamente e exclusivamente a negociação que resulte na futura venda do atleta, o Palmeiras se compromete a pagar uma multa contratual de caráter indenizatório no percentual equivalente a 5% do valor líquido total da referida transferência. Mano, uma transferência de quase 40 milhões de euros. É muita grana. E aí, o Palmeiras não teria cumprido esse acordo, de acordo com a empresa. A empresa acionou a via judicial. A juíza da 17ª Vara Civil
do Fórum Central da Comarca de São Paulo deferiu o pedido da empresa, determinando que o clube alviverde, no prazo de 15 dias, apresente as cópias do contrato de transferência do jogador, bem como eventuais aditivos contratuais e outros documentos formais vinculados à transação. Então isso aqui é uma apuração do nosso palestra. Eles colocaram aqui inclusive até fotos desse contrato. A empresa afirma que notificou o Palmeiras acerca do descumprimento contratual, tanto presencialmente quanto por e-mail, e requereu que os valores fossem depositados segundo o termo celebrado entre as partes em 2021. O clube, porém, segundo a alegação da empresa, respondeu à notificação no dia 3 de fevereiro, onde negou a existência de relacionamento comercial entre o Palmeiras e essa empresa. E agora tem essa ação que está sendo movida, a gente vai acompanhar isso daí como sempre, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês, se realmente ficar comprovado, ó, o Palmeiras tinha um contrato, tinha assinado e tal, cara, contratos foram feitos para serem cumpridos. Ah, mas não foi a empresa que vendeu o cara. Palmeiras no fim vendeu o cara por fora, vamos dizer assim. Não importa, não celebrou o contrato com uma multa? Você tem que cumprir. Afinal, a Leila, ela falou que o jogador tinha que cumprir a palavra, não é? Se a Leila exige que o jogador, lembra na negociação com o Claudinho, que ela falou que o jogador tem que ter palavra? Então você imagina um contrato que é formalizado, com artigos e incisos ali, ó, e assinado. Agora vamos ver como que vai ficar isso daqui. Não estou falando que o Palmeiras realmente está devendo no mercado aí para a empresa. Não estou falando que o Palmeiras agiu de má fé. A gente precisa ver o quão verídico é essas informações que estão sendo veiculadas nesse caso aqui, mas só para a gente pontuar que realmente a gente tem que manter a sensatez e a coerência. E agora, meus amigos, eu quero colocar aí para vocês um trechinho lá do Felipe Luiz na coletiva de ontem. Ele foi questionado em uma pergunta e a resposta dele, ela mostra o pensamento, né, de um cara que quer ser vencedor e que tá com sangue no olho pra ir em busca de títulos, conquistas e mais conquistas. Não é igual o Botafogo, que abre mão de certas conquistas. Botafogo abriu mão de competição estadual, abriu mão da Recopa, abriu mão da Supercopa. Botafogo foi mais ou menos assim, né? O ano pra gente começa depois do Carnaval, sabe? Inclusive uma atitude, com todo o respeito do mundo, uma atitude muito pequena dos seus dirigentes de pensar dessa maneira. Um pensamento pequeno, um pensamento realmente que deixou muitos torcedores frustrados com esse início de ano. Ah, mas eu não concordo com o calendário. O problema, você sabia disso antes de comprar a equipe, não sabia? Antes de fazer o aporte e investimento, você já não sabia? Peraí, você vai lá, chega num país, faz um investimento nesse país. Aí dali a pouco vem os impostos do governo, vem as leis, aí você fala assim, nossa, mas eu não concordo com isso, eu não vou acatar isso. Mas você não fez um estudo de mercado? Você não fez uma pesquisa antes de entrar nesse mercado? Você já sabia dessas condições antecipadamente. Ou você achou que você ia chegar com um sotaque gringo e ia revolucionar, ia mudar? Nem a gente que tá aqui no futebol brasileiro, meus amigos, consegue mudar o futebol brasileiro. Olha que tem muita coisa que precisa mudar. Então o cara achou que ia chegar aqui e ia mudar as coisas. Mas enfim, vamos lá para a coletiva, para um trechinho da coletiva, um trechinho mesmo que me chamou bastante atenção na postura do técnico aí do Flamengo. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Vocês estão de brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado para o torcedor. Para os jogadores, esquece. O nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem,
e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde se tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Eu acredito que é isso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Felipe Luiz para muitos e muitos outros técnicos que estão aí dentro do futebol brasileiro. Além dele ter a cultura da equipe, ele tem o desejo de vencer. Você pode ver que no jogo de ontem, cara, o Felipe Luiz foi subindo linha, né? Foi subindo linha. Em alguns momentos, até parece que, defensivamente o time tá muito alto. E isso pode gerar um perigo num contra-ataque. Pode. Só que várias e várias vezes nas coletivas do Felipe Luiz, ele falou que em certos momentos ele iria assumir esse risco pela vitória. Então, isso mostra a energia com que esse técnico chega na competição. Nenhum time é invencível. Só que aí você tem que ver a forma como vai perder. Que nem, por exemplo, o Vasco ontem perdeu de uma forma ridícula, apática. Segundo tempo do Vasco, o Vasco acabou. E aí a gente entra no outro ponto, que o Pedrinho, ele reclamou da situação do VAR. E galera, assim, eu entendo a reclamação dos torcedores. Se fosse com torcedores do Palmeiras, iriam reclamar também. Se fosse com torcedores do Flamengo, iriam reclamar também. Iriam reclamar. Quando você tem um lance ajustado, a forma como você projeta a linha é muito milimétrico. É por isso que eu falo pra vocês que o lance ajustado, duas uma. Ou ele é considerado impedimento pela regra, ou ele é considerado legal pela regra. A CBF tem que se definir. E agora, eu tava vendo lá na tirateima lá da Globo, parece que no Campeonato Brasileiro, finalmente, vai começar o impedimento semiautomático. Isso vai ser muito bom. Porque além de agilizar a análise, ele também traz mais precisão, principalmente em lances onde você tem um ajuste muito grande. Então, parece que finalmente a CBF vai tomar vergonha na cara e o Campeonato Brasileiro começa com o impedimento semiautomático. Vamos ver se realmente vai acontecer. A gente espera que sim. Assim, eu entendo os torcedores do Vasco reclamarem e tudo mais. Mas vamos lá. O Pedrinho, ele fez várias críticas aqui em relação à cabeça do Bruno Henrique, que mostra estar à frente da linha, e eles deram uma explicação de que a linha do VAR é traçada de baixo para cima, então dá a sensação pelo ângulo que ele está à frente, mas na verdade ele não está. Enfim, ele fez essas críticas aqui. Ele falou que esse lance foi analisado de forma muito rápida, ou seja, indiretamente ele quis dizer que as pessoas já estavam condicionadas a validar o lance como legal. E também ele falou que esse lance poderia mudar a trajetória da partida. Sinceramente, o lance não poderia mudar a trajetória da partida. Aí você fala assim pra mim, olha, mas como? Não, galera, vamos lá, tá? Independente aqui se era impedimento ou não era, é um lance ajustado. Eu já falei isso em vídeos de jogos do Palmeiras, tá? Que anularam gols do Palmeiras, e eu falei o mesmo posicionamento aqui. Eu falei assim, a ferramenta do VAR é um lixo e eles precisam se definir. Eles precisam trazer definições mais claras sobre lances ajustados. Sempre bato nessa tecla. Agora, a forma como o Vasco jogou no segundo tempo era um time que mostrava alguma possibilidade de mudança na trajetória da partida? Porque a gente teve um lance que foi ajustado também lá na Copa do Brasil. Um gol do Palmeiras que foi invalidado no jogo contra o Flamengo. E muita gente, inclusive, até recordou ontem desse gol.
Só que quando eu fiz o vídeo de pós-jogo naquela situação lá, eu falei sobre a ferramenta do VAR, eu falei sobre a arbitragem que é um lixo, eu sempre falo sobre isso. Mas acima de tudo, eu também reconheci que o jogo que o Palmeiras fez no Maracanã, que foi o jogo de ida, foi lá que o Palmeiras entregou o jogo. Então, os caras vir e falar assim que, o lance poderia ter mudado a trajetória da partida. Eu não acho que é válido isso frente ao segundo tempo horroroso que o Vasco fez. Lembrando que termina o primeiro tempo, tá empate. E o Vasco começa o segundo tempo numa rotação infinitamente mais baixa, sendo dominado. Até os próprios vascaínos afirmaram isso. Pra gente falar que mudaria a trajetória da partida, você primeiro precisa ter um domínio, talvez, da equipe em questão. O que não aconteceu, o Vasco foi dominado. Poderia até mudar a trajetória da partida sim, mas seria mais fácil. Sabe o que seria mais fácil acontecer? Se terminasse 1 a 0 pro Vasco, era mais fácil acontecer que no segundo tempo o Flamengo ia chegar com a linha mais alta ainda, ia pressionar mais ainda e ia fazer mais gol. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque o Vasco simplesmente no segundo tempo foi omisso. E o seu técnico mexeu também muito mal. Então não tem como falar que vai mudar a trajetória da partida, mas olhem pro conteúdo do jogo acima de tudo. É por isso que sempre quando eu falo do pós-jogo, eu gosto de falar de arbitragem depois. Porque senão a gente coloca a arbitragem na frente e parece que ela ofusca um pouco o desenho do jogo, o desenho da partida. Que mostra que a trajetória não ia mudar, porque o Vasco era inoperante em campo. E se um lance que eles consideram irregular não foi suficiente para trazer mais gana e mais desejo dos jogadores de vencer no segundo tempo, meu amigo, esquece. Esquece, reformula o elenco, faz a oxigenação, que senão as coisas vão pro saco ao longo da temporada aí, viu? Ao longo da temporada aí. O Vasco é um time incapaz de competir, principalmente no segundo tempo, quando enfrenta uma equipe tecnicamente ali melhor e mais desafiadora. Tá? Tô falando na boa mesmo. Tô falando a mesma coisa, a mesma análise que eu fiz no jogo do Palmeiras, que aconteceu um lance também, muito ali, igual, né? Semelhante em questão de tá ajustado. Tá bom? Não ofusque a baixa qualidade do Vasco em relação a esse lance. Assuma a responsabilidade e melhore a equipe, porque senão a coisa pode ficar feia. Coloca nas opiniões aí, hoje a gente tem partidas, eu não sei se eu vou conseguir assistir a partida de hoje do Corinthians e Santos, vou tentar, pra gente comentar ela um pouquinho aqui também depois no pós-jogo, mas é isso daí. Tamo junto, valeu, falou.